O meu nome é Rodrigo. Sou um poderoso empresário e dono de um império de bens de consumo na Cidade do México. Já passei dos 50 anos atualmente, mas continuo bonito e com uma incrível beleza. Toda essa história começa com a minha ex-nora, a Aurora, uma bela mulher, na época com 25 anos, linda, com um corpo escultural e olhos claros. Ela foi casada com Mateus, meu filho, na época com 26 anos. O casal parecia viver muito bem e convivia tranquilamente por um bom tempo. Mateus era meu filho. Eu tinha 45 anos nesse tempo. Eu era um homem bem saudável, amante de esportes como corrida, natação, e cuidava muito bem da minha saúde. Eu não era um homem de ficar acomodado vendo as coisas passarem na minha frente. Eu seguia em frente. Eu sou dono de uma empresa na qual o meu filho seria o herdeiro, junto com sua esposa, Aurora. Apesar de eu estar na casa dos 40 anos, eu era e ainda sou um homem maduro, com uma incrível virilidade, porte atlético e um corpo musculoso. Mas minha marca registrada eram os meus belos olhos azuis. Meus apelidos na época eram de velho musculoso, ou velho conservado, pois sempre amei esportes e adoro praticar exercícios, principalmente natação. Mesmo sendo um homem rico e muito importante, sempre tive um grande coração e tratava muito bem a todos ao meu redor. Quando eu não estava na minha empresa ou fazendo atividade física, tinha uma postura refinada, era um verdadeiro cavalheiro, muito educado e sofisticado. Os meus empregados me serviam de forma leal e verdadeira. Me admiravam. Meus criados se sentiam à vontade em me servir. E eles nunca reclamavam ou se queixavam de mim, pois sempre tratei todos como eram seres humanos. Eu só era ríspido e grosseiro se fosse em uma situação realmente ruim, algo horrível aos meus olhos. E, infelizmente, isso não demoraria a ocorrer, e com a pessoa com quem eu menos imaginava. Eu me dava muito bem com a minha nora. A considerava como minha segunda filha. Queria muito bem a moça, e não via a hora do meu filho me dar netos. Mas, por alguma razão, Aurora não ficava grávida. E isso nem parecia incomodar Mateus, que não parecia gostar da ideia de ser pai. Já Aurora queria ser mãe, e se sentia muito mal por não ter um bebê em seus braços. E para dar engajamento no vídeo, me contem nos comentários quantos filhos você tem. Eu tenho um menino de 5 anos. E você? Agora voltando à história. Eu estava cada vez mais preocupado em saber por que Aurora não engravidava. E, em um dia, eu disse à minha nora: minha filha, que fique claro que não quero te botar pressão, mas precisa fazer um exame médico para saber qual dos dois tem problemas de infertilidade, se é você ou meu filho. Assim, quero evitar problemas e brigas entre vocês. Minha filha, e quando ficarem prontos os resultados, me avise, mesmo que o resultado seja frustrante. E Aurora gentilmente disse para mim, o seu sogro: Senhor Rodrigo, eu vou fazer os exames junto com o seu filho. Vou alegar que é um exame de rotina. Eu concordei e apertei as mãos de minha nora. Após muita insistência da minha parte e muita persuasão, Mateus e Aurora fizeram os exames. E, sem Mateus saber que no meio desses exames estavam realizando um exame de fertilidade, os resultados saíram. Para minha surpresa e alegria, Aurora era perfeitamente saudável e fértil, e poderia ter filhos normalmente. De fato, o problema aparentemente era o meu filho Mateus, que não poderia ter filhos. Isso deixou Aurora muito triste e sem chão. Ela foi me procurar e me mostrou os resultados dos exames. Quando eu vi os resultados, o meu coração sangrou, e a minha alma chorou. Fiquei triste ao saber que não seria avô. Chorei de tristeza ao saber que tudo o que eu construí se perderia. Tudo morreria em Mateus. Meu legado, minha história iriam desaparecer. O nome da minha família e a minha linhagem desapareceriam. Tudo morreria com Mateus. Mas Aurora me confortou e disse a mim com um sorriso: Senhor Rodrigo, nem tudo está perdido. Acredito que a solução é fazer uma inseminação artificial. Sei que vai ser caro, mas vou dar filhos ao meu marido, mesmo que não sejam dele. Quando eu ouvi isso, senti um raio de esperança. Naquele momento, então, eu bolei um plano em meu pensamento e disse, com um sorriso no meu rosto, para minha nora: uma inseminação artificial? Eu aprovo, minha querida nora. Não se preocupe. Só quero que me diga onde será a clínica em que você fará essa inseminação, porque eu quero estar ciente de tudo quando chegar essa ocasião. E Aurora, de maneira envergonhada, disse a mim: Está bem, senhor Rodrigo. Fique tranquilo que eu direi. Espero que tudo dê certo. E assim, eu e minha nora apertamos as mãos e demos um abraço amigável. Mas Aurora nem imaginava o que o destino estava preparando para ela. E como Aurora prometeu, ela me disse onde seria a clínica que faria a inseminação. E eu, ciente disso, logo iria agir.
Era tudo ou nada. E após uma inseminação feita com sucesso, Aurora iria ser mãe, como ela queria. E logo contou para mim a novidade, embora ela nem soubesse quem era o doador anônimo. Disse que deveria ser um homem que fosse parecido com o Mateus e tivesse as características dele. Naquele momento, Aurora viu um olhar de triunfo e satisfação no meu rosto, um brilho de alegria. De início, ela achou que era empolgação minha, mas aceitou aquele olhar numa boa. Após completar 3 meses, eu e Aurora decidimos fazer uma surpresa para Mateus. Nós organizamos um jantar simples na casa deles, onde eu ajudei. E como era um momento íntimo do casal, eu decidi ficar escondido e saber como seria a reação do meu filho. Quando Mateus chegou em casa, ele chegou sério. Achei aquilo estranho e ele perguntou: Aurora, por que tudo isso aqui? O que está acontecendo? Me explica agora. Aurora, de forma ingênua, disse: Amor, eu quero que você veja isso. Tenho certeza de que você vai adorar. E então Aurora mostrou um teste de gravidez com um resultado positivo. A reação de Mateus, que eu pensava que fosse de alegria, foi de fúria e raiva. Ele disse: Quem foi o desgraçado que te engravidou? Se você quer saber, eu não posso ter filhos, pois fiz uma vasectomia há alguns meses. E Aurora, espantada, disse: Como assim? Eu pensei que você tivesse problemas de infertilidade, e você fez uma vasectomia? Por que isso, Mateus? Ninguém pode me obrigar a ser pai, pois não tenho obrigação de ter filhos com você. E esse bastardo que você carrega no seu ventre não é meu, retrucou Mateus, de forma indignada e furiosa. E ainda completou com outra bomba. E também porque me apaixonei por outra mulher. Quero ter filhos, sim, mas não com você. Com ela. Ela é quem eu amo, e não você. Sim, tenho uma amante, e quero me separar de você e ficar com ela. Por isso fiz essa vasectomia, que é reversível e pode ser desfeita. Mas para ter filhos com ela, e não com você, porque não te amo mais. Naquele momento, eu estava escutando tudo que meu filho dizia para Aurora. Não podia imaginar que aquilo estava acontecendo. Não aguentei mais aquilo e saí do quarto onde estava escondido. Com uma cara furiosa e fogo nos olhos, eu gritei com meu filho Mateus: Quer dizer que você fez uma vasectomia reversível para não ter filhos com a Aurora? E eu achando que você tinha problemas de infertilidade. Você me decepcionou, Mateus. Que vergonha! Eu deixei toda a minha educação e refinamento de lado, e com toda a minha fúria, dei um tapa na cara de Mateus. Ao me ver naquele lugar, Mateus assustado disse: Pai, o que você faz aqui? Por favor, eu não amo mais a Aurora. Encontrei outra mulher e quero ser feliz com ela. Entenda isso, pai. E eu, com raiva, retruquei indignado: O meu erro foi não ter te criado melhor, Mateus. Eu fiz de tudo para você ser alguém de bem e você se revelou um canalha. Que decepção. Eu e o meu filho travamos uma terrível batalha entre nós e ficamos discutindo durante aquela noite. Aurora, muito frustrada com a traição de Mateus, e com razão, decidiu que não valia mais a pena continuar lutando por um matrimônio que estava morto. A revelação de Mateus apenas fechou a tampa do caixão e enterrou de vez essa união na cova. Após um longo tempo, ao serem divididos os bens, Mateus se divorciou de Aurora e foi viver com sua amante. Já eu, profundamente decepcionado com meu filho, cortei completamente a relação com ele. A traição à Aurora me decepcionou profundamente, mas o que mais me feriu foi o fato da vasectomia. Isso, para mim, foi como uma facada no coração. Eu jamais toleraria tamanha covardia e egoísmo. Sendo um homem estéril, ele se tornara inútil naquele momento, e por isso o expulsei da minha vida. Mas eu fiquei do lado de Aurora o tempo todo. Mesmo separada do meu filho, eu não a abandonei. Pelo contrário, amparei a Aurora e não virei as costas para ela. Cuidei de minha nora grávida, muito mais do que Mateus, que praticamente não quis saber mais nada sobre a Aurora ou o bebê que ela carregava. Permiti que a Aurora vivesse na minha mansão durante toda a gestação. Tratava minha nora com incrível amabilidade, a protegia a todo tempo, como se eu fosse um verdadeiro marido protegendo a esposa, e não apenas um sogro preocupado com a nora. Aurora aceitou essa minha proteção, acreditando que era apenas a minha maneira educada de mostrar apoio e preocupação. Lembro-me de um momento muito especial em que pedi a Aurora: Minha querida, posso acariciar sua barriga? Gostaria de interagir com o meu neto. Ela, sempre gentil, e sem querer impedir esse momento de felicidade, aceitou. Esse gesto me marcou profundamente. Era como se eu estivesse acariciando não apenas a barriga de uma mulher grávida, mas um pedaço de mim mesmo, mesmo sem ela saber.
Após completar o tempo de gestação, Aurora deu à luz a gêmeos. 2 meninos saudáveis e perfeitos. Aurora estava muito feliz. Mas eu estava ainda mais. A dedicação que eu tinha com aqueles bebês era tanta que Aurora se admirava. Ela via a forma como eu brincava com eles, como dormia ao lado dos berços, sentado em uma cadeira, apenas para garantir que estariam seguros. Meu amor por aquelas crianças era incondicional, maior até do que o amor de muitos pais biológicos. Eu estava sempre presente, sempre cuidando, alimentando, acalentando. Aurora percebia tudo isso, e levava como uma felicidade da minha parte, um carinho e amor muito verdadeiro, que parecia ir além do simples papel de avô. De fato, a devoção e amor que eu sentia por aqueles bebês eram verdadeiros e incríveis. Eu demonstrava que faria de tudo por eles. E eu sabia dentro de mim que daria até a minha própria vida, se fosse necessário. Aurora ficava cada vez mais admirada com o amor verdadeiro que eu demonstrava pelos gêmeos. Mas a verdade nunca fica enterrada por muito tempo. Logo, ela iria aparecer. O tempo foi passando, e as crianças foram crescendo e mudando de aparência. Aurora começou a notar o quanto os filhos estavam ficando cada vez mais parecidos comigo. Ela via como as feições dos meninos eram praticamente idênticas às minhas. Os cabelos, os olhos azuis. Os meninos eram retratos fiéis de mim. Ela sabia que tinha feito uma inseminação artificial e não fazia ideia de quem fora o doador anônimo que forneceu o material genético. Porém, logo ela saberia a verdade. Eu estava tomado por uma tristeza, um medo, e também um peso na consciência. Não queria mais esconder aquele segredo. Eu precisava ser sincero. Precisava enfrentar meus medos e contar toda a verdade para Aurora. Em um dia inesperado, tomei coragem e, olhando nos olhos dela, disse: Aurora, eu preciso te confessar uma coisa. Sei que talvez você vá me odiar depois do que vou te dizer, mas preciso te contar. Mas antes que eu pudesse terminar a frase, Aurora, gentilmente, me interrompeu e disse: Meu querido sogro, não precisa me dizer nada. Eu já sei. Meus filhos são seus filhos. Nem preciso fazer exame de DNA. Os olhos, o cabelo, são seus. Respirei fundo, surpreso com a lucidez dela. Ela então completou: A única coisa que quero entender é: por que o senhor fez isso? Envergonhado, tímido, abaixei um pouco a cabeça e disse: Sim. Eu sou o verdadeiro pai dos meninos. Fui eu quem doou o material genético. Decidi fazer isso para que o meu filho tivesse a sensação de que o filho era dele, e não se sentisse impotente ou inútil. Mas depois daquela revelação, em que ele te humilhou, disse ter uma amante, e fez tudo aquilo, fiquei profundamente decepcionado. Eu queria que esses meninos fossem um presente para ele. A Aurora, sorrindo, completou: Um presente que ele negou e não quis. Mas agora posso compreender por que o senhor se dedicava tanto aos meninos. Porque seu carinho e devoção sempre foram tão intensos. Agora eu sei, eles são seus filhos. Fico feliz que o senhor tenha me contado a verdade. Ainda envergonhado, perguntei: Mas você não está com raiva de mim? Não se sente indignada? Se você não quiser olhar mais na minha cara, eu compreendo. Mas por favor, ao menos me deixe perto dos meninos. Eu os amo muito. Sem eles minha vida não tem sentido. Eu morreria de tristeza sem tê-los ao meu lado. Por favor, Aurora. Não tire meus filhos de mim, eu te imploro. Mas Aurora com serenidade me respondeu: Fique tranquilo, senhor Rodrigo. A traição do seu filho, a infidelidade dele, me doeu muito mais. Essas crianças não têm culpa de nada. São inocentes, e merecem todo o nosso amor e carinho. Eu não vou te julgar. Quem julga é Deus. Naquele momento, senti um alívio enorme em meu coração. Devolvi a Aurora todo o dinheiro que ela havia gasto com a inseminação. Meu maior objetivo sempre foi garantir que o nome da minha família e a minha linhagem não morressem. E assim, eu vi que minha linhagem estava a salvo. Eu e a Aurora nos acertamos, retomamos a confiança e a amizade. Mas logo, aquilo tudo acabaria nos unindo de uma maneira ainda mais forte. A amizade entre mim e minha ex-nora parecia ficar cada vez mais forte. E um vínculo foi se criando entre nós. Eu era viúvo. Minha esposa faleceu quando Mateus tinha apenas 15 anos, vítima de uma doença terminal que a levou. Ela descansa em paz. Desde então, estava livre e desimpedido. Já a Aurora, mesmo sendo 19 anos mais jovem que eu, também estava separada, livre e desimpedida. O tempo foi passando, e eu fui desenvolvendo um afeto especial por Aurora. O carinho virou admiração,
A admiração virou desejo e, por fim, virou amor. E para minha surpresa, percebi que Aurora também parecia corresponder aos meus sentimentos. Como já fazia tempo que Mateus havia ido viver com sua amante e praticamente não ligava mais para Aurora, e como a minha relação com ele estava fria, pois eu não aprovava sua traição e detestava a mulher com quem ele estava, a considerava uma destruidora de lares, me senti cada vez mais próximo de Aurora. Meu filho, ao se envolver com aquela mulher, se tornara sinônimo de vergonha para mim. O tempo passou, e eu estava tendo um forte sentimento por Aurora. Porém, mesmo assim, eu nem imaginava que ela também estava nutrindo sentimentos por mim. No meu íntimo eu dizia: estou amando a Aurora, mas acho que ela nunca vai me amar. Talvez ela ainda tenha sentimentos pelo meu filho. Não quero forçá-la a me amar. Só o tempo dirá se sou digno ou não desse amor. Eu posso parecer um velho atrapalhado para ela. Só quero ser correspondido verdadeiramente e de coração. E munido de toda a coragem, decidi me declarar para a Aurora, mesmo sabendo do risco de ouvir um não. Marquei um encontro com ela em um restaurante privado, reservado, íntimo. Quando nos sentamos, olhei em seus olhos, respirei fundo e disse: Aurora, por mais estranho que pareça, talvez você esteja confusa, mas quero dizer que estou nutrindo sentimentos por você. E não é só pelo fato de você ser a mãe dos meus filhos. O que sinto é verdadeiro. Gostaria de ser minha namorada? Mesmo que me digam não. Eu respeitarei a sua decisão. Aurora ficou admirada, um pouco surpresa, mas sorriu e respondeu: Senhor Rodrigo, acredite, eu também sinto algo pelo senhor. Não sei porquê, mas acho que o senhor finalmente tirou o Mateus do meu coração. O problema são os julgamentos, os insultos que farão de nós. O senhor está disposto a enfrentar tudo isso por amor? Por um amor verdadeiro e puro? Eu sorri, tomado por uma genuína felicidade, e disse: Não me importo com o que digam. Sei que serei julgado por conservadores, religiosos e outros. Mas eles deveriam entender que foi o meu filho que te traiu e fez todas aquelas coisas. Estou disposto a enfrentar tudo por amor, não ligarei para o que dirão. E você, está segura? Quer seguir em frente comigo e juntos criarmos nossos filhos, dar uma vida digna a eles, criar eles com todo o amor e carinho que merecem, e dar aos nossos filhos o direito de terem uma família completa, de serem amados, cuidados e protegidos por nós? Aurora respirou fundo e com firmeza respondeu: Sim. E então, aceitou a minha proposta. Eu ri e disse: Por favor, Aurora, não me chame mais de Senhor Rodrigo, me chame apenas de Rodrigo. Agora serei o homem da sua vida, e você será a mulher da minha vida. Vamos seguir em frente. O meu filho Mateus não te valorizou, mas eu prometo que farei tudo por você. Nós seremos muito felizes. Mesmo que eu viva por poucos anos, farei de tudo para que você viva os melhores anos da sua vida. Eu te prometo, nem que seja a última coisa que eu faça nesta vida. Então, a Aurora e eu nos abraçamos, e pela primeira vez nos beijamos. Como imaginávamos, muitos criticaram, outros aprovaram, e outros preferiram não se envolver. Mas eu e Aurora não ligávamos. Todos pensavam que eu, ex-sogro, estava sendo um consolo para ela, sem imaginar que, de fato, um sentimento verdadeiro estava nascendo entre nós. Aurora e eu saíamos na rua com nossos filhos, e não nos importávamos com os julgamentos. De fato, não estávamos fazendo nada de errado. Diante de todos, parecia até que éramos criminosos. Mas eu sempre falava para as pessoas, na lata: engraçado. Estão incomodados com o meu relacionamento com a Aurora. Vocês atacam pedras no meu relacionamento. Mas do meu filho, que a traiu e a deixou por uma amante, vocês não falam nada. Por quê? Me digam, por favor. E após isso, as pessoas viam que era um relacionamento verdadeiro, e até achavam aquilo no mínimo estranho, mas interessante. Com o tempo, decidi firmar matrimônio com Aurora, a mulher que eu tanto admirava. Ela aceitou o meu pedido. Eu era um homem maduro, mas bonitão. Em 5 meses de preparo, nós nos casamos em uma cerimônia simples e reservada, apenas com amigos e conhecidos, que ficaram admirados com essa união tão inusitada. Mateus não foi convidado, nem deveria ser, pois ele estava feliz com sua amante, e nem sabia que eu e sua ex-mulher, que agora seria sua madrasta, estávamos subindo ao altar. Após ter desfeito a vasectomia, segundo soube por amigos próximos que me mantinham informado, Mateus finalmente decidiu ter um filho com sua amante, e acreditou que, com isso, sua relação comigo iria mudar. Em paralelo, eu e Aurora estávamos em nossa lua de mel.
Nós dois, firmes e fortes no nosso amor, nos entregamos um ao outro de corpo e alma e seguimos com nossas vidas. Alguns meses depois, uma surpresa inacreditável. A Aurora engravidou de novo. Fiquei ainda mais feliz. Um terceiro bebê a caminho, mas desta vez concebido de forma natural. Completando o tempo de gestação, tivemos uma filha. Ela era a cara da Aurora, mas tinha os meus olhos azuis. A menina, junto com os gêmeos, alegrou ainda mais a minha vida. Eu dizia a mim mesmo: eu posso não ter tido netos, mas estou feliz com os filhos que tenho. Todos os três assumidos e reconhecidos por mim, e estou feliz. Aurora, incentivada por mim, começou a praticar exercícios e ficou ainda mais bonita. Fazíamos questão de que nossos filhos nos vissem praticar esportes, como forma de influenciá-los a serem amantes de atividades físicas no futuro, assim como eu. Eu estava verdadeiramente feliz com a minha nova família. 4 anos depois, em um dia inesperado, enquanto eu estava em um momento de lazer com os meus filhos, a Aurora havia saído ao supermercado com a babá das crianças para comprar alimentos. Ela precisava da babá como dama de companhia, e as duas foram ao mercado. Foi então que alguém bateu à minha porta. Para minha surpresa, era Mateus, acompanhado de sua esposa, aquela mesma mulher por quem ele havia abandonado a Aurora, e o filho dele. Naquele momento, muito admirado, eu disse: Mateus, há quanto tempo? Não te vejo desde que você se separou da Aurora e foi morar com sua amante. E quem é esse bebê? Mateus, envergonhado, respondeu: Sei que causei sofrimento à Aurora. Onde ela está? Quero pedir perdão a ela e ao menos ter a amizade dela. Este aqui é o seu neto. Eu o trouxe para você conhecê-lo. Enquanto isso, Mateus olhou ao redor e viu os gêmeos e a menina brincando no chão da sala. Olhou com estranhamento e perguntou: Pai, quem são esses meninos e essa menina? Eles são filhos de quem? E por que eles se parecem tanto contigo? Em especial esses meninos. Eles parecem cópias idênticas do Senhor. Eu, com firmeza, sem ocultar nada, respondi com toda a segurança e sem hesitar: Mateus, eles são seus irmãos. E sim, eles são meus filhos. Meus filhos e minha filha vão herdar as minhas empresas um dia. Todo o meu dinheiro e toda a minha fortuna também serão deles. Diferente de você, eu irei criá-los como verdadeiras pessoas de bem, para não serem iguais a você. E assim, corrigir os erros que tive na sua criação. Agora, Mateus, você não será mais o meu único herdeiro, porque agora você tem irmãos, e eles também têm direito a tudo o que eu tenho, já que os 3 foram reconhecidos e assumidos por mim oficialmente. Mateus, espantado, exclamou: Pai, na sua idade o senhor teve filhos? E você casou e nem me convidou? Que ingratidão! E quem é a sua esposa? Eu, com seriedade, respondi: Eu não sou nenhum velho acabado e doente rapaz. Muito menos estou caindo aos pedaços. Estou firme e forte. Não é à toa que pratico natação, corrida e exercícios físicos quase todos os dias. Estou muito bem em forma, mesmo na casa dos 50 anos. Eu não te convidei para o meu casamento porque a minha relação contigo estava muito mal. E não teria motivos para te convidar ao meu casamento nessas condições. Mateus ficou olhando e viu o retrato meu e de Aurora vestidos de noivos sobre a mesa da sala. Espantado, ao ver o retrato, disse: Pai, não acredito que o senhor teve essa audácia. Como pode fazer isso comigo, que sou seu filho? O senhor casou com a minha ex-esposa? Naquele momento deixei meus filhos brincando na sala, sob os cuidados de uma das empregadas da mansão. E decidi levar Mateus, sua esposa e meu neto para uma conversa particular. Disse: Mateus, você não tem moral nenhuma para me criticar, nem a Aurora. Não se esqueça que foi você quem a traiu primeiro. E estou muito feliz com ela e com os meus filhos. Você deve aceitar. Você traiu e enganou a Aurora. E a vida, ironicamente, acabou nos unindo. Não adianta nada você bancar o macho ofendido para me criticar, nem criticar a Aurora. Isso não funciona comigo, rapaz. Eu fico feliz em conhecer o meu neto, mas respeite a minha união com a Aurora, assim como estou me esforçando para aceitar a sua. Eu até te agradeço, Mateus, por ter me ajudado a encontrar a minha felicidade. Serei eternamente grato a você, Mateus. Mateus, estranhando aquilo, perguntou: E aquela gravidez da Aurora? Por acaso o senhor me enganava pelas costas? Você foi amante da Aurora? Você foi para a cama com a Aurora? Irritado com as palavras do meu filho, respondi: Você me respeite, rapaz. A Aurora sempre foi fiel a você.
Como eu acreditava que você era infértil, e não que tinha feito uma vasectomia reversível. Mas o filho que ela carregava em seu ventre era meu. Os gêmeos que você viu na sala, o bastardo a quem você se referiu e insultou, era meu, e sim. Eu fui o doador anônimo da Aurora, porque queria que essas crianças fossem um presente para você. Mas a vida tinha outros planos. Ok. A Aurora fez uma inseminação artificial, e o material genético utilizado foi o meu. E sim. Eu sou o desgraçado que engravidou a Aurora, como você se referiu a mim. Mas eu não fui para a cama com ela, nem ela te traiu. Nenhum de nós aqui te traiu. Está bem, rapaz? Respirei fundo e completei. Eu vim a ter relações com a Aurora depois que nós casamos, e não durante o casamento, como você fez pelas costas dela. Foi você quem colocou a Aurora nos meus braços e ela me faz muito feliz. E estou muito bem com a minha nova família, portanto, deixe de hipocrisia e falsidade, querendo bancar o traído ofendido, quando você traiu e enganou primeiro. Não me arrependo nem um pouco do que fiz. E se pudesse, faria tudo de novo, se visse que a minha linhagem e o nome da minha família estivessem ameaçados de desaparecer. Basta a vida e o destino repetirem aquele momento, antes de você confessar a traição, e quando a Aurora propôs a inseminação artificial. Que eu, sabendo disso, faria tudo outra vez. Mateus ficou pasmo. Não tinha moral nenhuma para me criticar, já que ele havia traído sua esposa primeiro, e nós nos envolvemos só depois da separação. Após uma conversa franca, eu disse: o que aconteceu aqui foi tudo natural. Me envolvi com a Aurora depois do divórcio, e não durante o casamento, igual você fez com a Aurora pelas costas. Mateus e sua esposa nada podiam dizer. Esse foi o castigo que a vida deu a Mateus. Sua ex-mulher agora era sua madrasta. E ainda tinha 3 filhos comigo. Então, me despedi do meu filho e disse: filho, evite aparecer aqui com frequência. Não quero que a Aurora se sinta mal em te ver novamente. Para a Aurora e eu sermos felizes, você não deve aparecer aqui. Nunca vou deixar de ser seu pai. Mas, como marido e pai de 3 filhos, tenho meus deveres com a Aurora. Quero que ela se sinta bem, pois agora, a Aurora é a minha esposa e a mãe dos meus filhos. Vou ter uma conversa com ela. E o que ela decidir, está decidido. Se ela disser para você não aparecer mais aqui, eu vou respeitar e aceitar. Pois agora, ela é minha mulher, e quero que ela viva os melhores anos da sua vida ao meu lado. E eu também quero ser feliz, e criar os meus filhos ao lado dela, em paz e sem perturbações. E assim, me despedi da minha nora, do meu filho e do meu neto. Praticamente, Mateus não tinha nenhuma moral para criticar a mim ou sua ex-esposa. Quando a Aurora chegou em casa, conversei com ela a respeito da visita do meu filho, nosso neto e a mãe da criança. A Aurora disse, de forma séria e com um sorriso firme: Rodrigo, ele é seu filho. Se você quiser visitá-lo e ver o seu neto, é um direito seu. Eu não vou me opor ao seu direito de ver o seu neto. O meu coração agora é todo seu. Você pode ver o seu neto sempre que quiser. Agora, o Mateus aqui, na minha casa, na minha frente, eu não quero vê-lo nunca mais. Está bem? Que fique claro que o meu compromisso não é mais com o Mateus. Ele não significa mais nada para mim. É você quem deve ser a figura central da minha vida. Para evitar que velhos ressentimentos brotem, manter o Mateus longe de mim é o melhor. Para o bem dele e para o meu próprio bem-estar também. Emocionado, aceitei a decisão de Aurora. Entendia e compreendia os sentimentos dela. E disse carinhosamente: muito obrigado, meu amor. Eu te amo muito. E pode deixar que o Mateus não vai mais aparecer aqui nas nossas vidas. Eu te prometo, meu amor. E assim, nós, o casal apaixonado, nos beijamos e nos abraçamos um ao outro. Eu via o meu neto sempre que podia. E com o tempo, Mateus foi aceitando, amargamente, a minha relação com sua ex-mulher. Embora não tivesse contato com seus meios-irmãos, um outro pedido de Aurora que eu respeitei. Mateus ficou com a mulher que amava. Mas a vida fez Aurora se tornar sua madrasta. E eu, seu pai, estava muito feliz com ela. E nós vivíamos em paz. Eu amava a Aurora mais do que meu filho a amou um dia. E estava firme com minha nova família. Eu tive 2 filhos e uma filha com a mulher da minha vida. Com o tempo, Mateus teve uma relação mais próxima e aberta comigo e com a Aurora. Mas sempre respeitando os nossos limites. Pelo menos, nos víamos de forma civilizada e amigável em eventos de família. Mas Mateus mantinha distância da Aurora, como ela e eu queríamos. E nos sentíamos bem assim.
Eu estava feliz e não mudaria nada do que aconteceu. A vida foi irônica e sarcástica, e colocou cada coisa no seu devido lugar. A traição não afeta apenas o cônjuge ferido, mas também toda a família, causando muitos estragos. Às vezes, há muitas perdas, mas também grandes recompensas. Os que não valorizam o que têm, acabam abrindo concorrência para outro conseguir o prêmio maior.